amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal 14 da NET 19 da BTV. No programa de hoje estamos recebendo aqui no estúdio da TVL o vereador Alexandre Caminha, do PROS, Partido Republicano da Ordem Social. Tudo bem, vereador? Um prazer tê-lo conosco. Tudo jóia, é sempre um prazer poder estar aqui à disposição de vocês. Vereador Caminha, como está sendo aí a empreitada, agora com um mandato realmente de fato e de direito, né? Como é ser vereador por Blumenau? Bom, primeiro a gente sempre tem que agradecer os 2.477 eleitores que acreditaram nessa nossa empreitada e nesse nosso objetivo que é ser vereador. Dizer também, Marcão, que eu me sinto muito honrado de ser um dos 15 vereadores da cidade de Blumenau e ter essa possibilidade de fazer algo a mais pela cidade, não só necessariamente no que eu trabalhava durante esses últimos 7 anos, que foi na defesa do consumidor, mas hoje na defesa de todo cidadão blumenauense. Vereador Caminha, até para que as pessoas falam que o vereador não faz nada, além das sessões ordinárias que acontecem aqui todas as terças e quintas-feiras, as sessões extraordinárias, né, o trabalho junto da comunidade, recebendo informações da comunidade, levando essas informações ao Executivo. Existe também um trabalho que é desenvolvido pelos parlamentares aqui nas comissões legislativas permanentes. O senhor faz parte da Comissão de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio aqui da casa. E já começam os trâmites de projetos nesta comissão? Sim, já começaram os trabalhos. Nós nos reunimos todas as quintas-feiras antes da sessão, normalmente por volta de 1h30, e ali a gente acaba prorrogando até próxima sessão. São projetos que são encaminhados para a nossa comissão e eles são analisados e a gente acaba dando os encaminhamentos no que diz respeito à nossa área. Ô vereador, o senhor que atua bastante ali na região do bairro Garcia também, nós tivemos já no início do mês de janeiro uma forte enxurrada que assolou diversas ruas ali daquela região, problema sério ali na galeria da Rua Anchieta, aquela região. Né? O senhor tem acompanhado de perto, não só essa situação da enxurrada, mas o senhor está solicitando que se faça um trabalho preventivo por parte do poder público ali naquela região. Bom, na região ali do Garcia, na verdade, é uma situação que nós já vemos lutando há muito tempo. O Garcia é um bairro que ele ficou durante muito período, né, literalmente abandonado, e a gente precisa agora reorganizar não só o bairro do Garcia, como de modo geral toda a cidade. O bairro do Garcia, em especial, onde eu moro, durante aquele período que teve a enxurrada no início do ano, foi uma situação que prontamente o governo já aceitou o nosso pedido de solicitação para encaminhamentos. Já tivemos logo o desassoreamento da questão ali do Ribeirão Anchieta, e de modo que a gente possa, sim, lá no futuro, desassorear toda a galeria. A galeria é uma galeria que ela passaria tranquilamente uma pessoa, e hoje ela está praticamente a metade assoreada. Então é um trabalho que precisa ser realizado, isso é um trabalho que vai ser feito posteriormente, inclusive o próprio governo já assumiu essa responsabilidade para com a comunidade, e o vereador vai estar cobrando não só na Galeria Anchieta, quanto as demais ocorrências que aconteceram na região do Garcia e agora recentemente com a Velha. O senhor tem batido bastante aí, cobrado bastante do governo nessas questões da prevenção, não é verdade? A prevenção é tudo, né, Marcão? Se nós pudéssemos ter investimentos para os desassoreamentos dos ribeirões, talvez nós não teríamos o que aconteceu com a questão da região ali da Anchieta, e também diminuiria bastante essa região recente da Imperatriz Leopoldina, onde acabou quase 1,5 metro de água acaba adentrando na região. Nós já vimos encaminhado indicação para drenagem do Ribeirão, e nós sabemos a dificuldade dos municípios no que diz respeito a valores, custeio disso. E em cima disso a gente tem buscado operações, tanto quanto o Estado quanto o Federal, para que a gente possa, de alguma forma, ajudar o município também a executar. De nada adianta o vereador solicitar encaminhamentos, né, indicações que elas são inviáveis. Nós sabemos sim as dificuldades do município, até porque fui gestor de pasta e sei das dificuldades desse recebimento desses valores. A gente precisa ter critérios de modo que a gente possa ter um futuro melhor para a cidade de Blumenau, e é isso que eu tenho trabalhado. Na questão ali da galeria da Rua Anchieta, é necessário desobstruir toda a galeria? Toda a galeria. A galeria ali deve ter quase uns 800 metros, mais ou menos, e ela é de difícil acesso, né?
Então vai precisar uma adaptação de um Bobcat para que ele consiga entrar, precisa ter uma época em que não tenha enxurradas, você imagina, ele vai estar no meio da galeria, precisa retirar, isso o engenheiro maior que tem tratado desse assunto com muito carinho, que aliás foi reconduzido ao cargo pela sua competência, aí vai a admiração de uma pessoa que é obstinada em resolver problemas, né, que é a obrigação dele, e que ele teve conversando comigo, explicando até a questão técnica, a necessidade de arejar o ambiente, porque você imagina, é um equipamento que ele está poluindo ali a região, e ele tem toda essa preocupação. Não vai ser um trabalho de um único dia, né? É um trabalho de algumas semanas, mas que certamente isso será finalizado. Certo. O senhor tem feito um trabalho também aqui na Câmara de Vereadores em prol aí da defesa do cidadão. Inclusive, apresentou um projeto de lei que acabou ficando na Comissão de Constituição, Legislação e Justiça aqui da Casa, que trata aí de assistência técnicas a todos os produtos comercializados aqui na cidade de Blumenau. Ou seja, qualquer produto, qualquer, enfim, telefone celular, liquidificador, qualquer produto que seja comercializado aqui na cidade de Blumenau, tem que ter assistência técnica aqui na nossa cidade. Esse foi um projeto que o senhor apresentou, não foi? Esse foi um dos projetos que eu apresentei. Na verdade, já foram apresentados aí vários projetos e, infelizmente, esse a CCJ entendeu que ele seria inconstitucional. Nós vamos readequá-lo, porque hoje o munícipe ele acaba levando o seu telefone celular para os Correios, e aqui a gente não está criticando o Correio, muito pelo contrário, a gente está criticando o modus operandi, ou seja, eu tenho um problema que às vezes pode ser só troca de uma bateria e o agente do Correio ele não tem a obrigação de resolver esse problema, ele não tem conhecimento técnico. Então a nossa ideia era que realmente a gente pudesse ter ali um técnico que ele recebesse o aparelho, fizesse uma pré-análise e, se fosse necessário, encaminharia para São Paulo, Rio de Janeiro, onde fosse, para resolver o problema do consumidor. Esse é um dos projetos que a gente tem encaminhado e que certamente a gente quer conversar novamente com a própria Comissão de Constituição e Justiça para poder readequá-lo. Bom, vereador, o senhor tem também questionado bastante com relação à qualidade das nossas linhas de celulares aqui na cidade de Blumenau. Como é que está essa situação? O senhor tem conversado com o pessoal? Tem cobrado bastante? Existe aí uma luz no fim do túnel? Como é que está? Existe sim a luz no fim do túnel, e Marcão acompanhou durante o trabalho no PROCON que nós batalhamos bastante. Fechamos operadoras de telefonia. O primeiro município a fechar, suspender a comercialização de produtos e serviços foi Blumenau, de modo que agora, como vereador, eu posso sim, de alguma forma, melhorar as legislações que estão vigentes. Nós precisamos melhorar, aliás, nós precisamos melhorar várias legislações que elas existem e que elas são adaptadas das adaptações e que hoje precisa revogar. De um modo geral, isso vai ser bom não só para a Câmara de Vereadores, como o trabalho do próprio Executivo. Voltando à questão das antenas, é um trabalho que nós já vimos desenvolvendo há muito tempo. Nós fizemos uma campanha lá em 2012, com apoio inclusive do próprio Ministério Público, e agora no início de agosto nós teremos uma audiência pública, onde nós fizemos aí um encaminhamento, juntamente com o vereador Adriano, para que possamos sim dar um fim e um basta nessa situação de Blumenau. Ou eles vendem telefone, ou eles vendem qualidade. Porque vender o aparelho para aquelas pessoas que moram lá no Progresso, lá no final da Velha, né, da Velha Grande, e não ter sinal, no meu ponto de vista, já desde quando eu trabalhava na defesa do consumidor, você não pode vender esse produto. Verdade. Você precisa ter essa informação. Onde o senhor mora? Poxa, se eu moro lá no final do Progresso, ele não pega, para que eu estou vendendo um produto para esse consumidor? Eu estou enganando esse consumidor. Então a gente precisa melhorar isso. As operadoras, de um modo geral, elas estão, elas têm interesse de investimentos no município, e eu acho que é nesse ponto que a gente precisa afinar, modificar um pouco do Código de Zoneamento e Posturas do município, que ele precisa ser alterado, e para isso, inclusive, a gente tem trabalhado tanto com o próprio executivo, o próprio secretário, né, o Ivo Bachmann é uma pessoa que já trabalhava já na área, em especial da telefonia, e ele tem já tivemos reunião, inclusive tem todo o carinho para resolver isso o mais breve possível. Muitos locais aqui da cidade não pegam o telefone, vereador? Inclusive aqui na Câmara de Vereadores, né? Nós estamos no centro da cidade. A obrigação, segundo a Anatel, é 80% de cobertura dentro do perímetro urbano do município. Então isso é um absurdo. De um modo geral, a operadora não consegue instalar uma antena porque há necessidade de um terreno de 50 metros por 50 metros. Então a gente precisa adaptar. A gente tem conversado bastante, tanto com as operadoras, quanto com o próprio executivo,
e com o próprio Legislativo, com os demais vereadores, de modo que a gente possa fortalecer isso e fazer com que a cidade tenha, enfim, qualidade de serviço, que é a obrigação do operador. Certo. O senhor apresentou um projeto de lei muito importante que está em trâmite aqui na casa, que trata aí da linha limpa, desses fios pendurados nos postes. Eu quero falar sobre esse seu projeto no próximo bloco, pode ser? Pode ser. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna, conversando hoje com o vereador Alexandre Caminha, do PROS. É um minuto só e a gente já volta. Nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Para você que não acompanhou o bloco passado, nós estamos recebendo aqui no estúdio da TVL o vereador Alexandre Caminha, do Partido Republicano da Ordem Social, o PROS. Vereador, falávamos aí sobre este problema, que é um problema sério aqui na cidade de Blumenau, que é justamente essa poluição visual e também este perigo que a nossa população é colocada em virtude dessa montanha de fios que estão nos postes aí, caindo a todo momento, e a gente não sabe nem a quem recorrer, se o problema é da Celesc, se é da Telesc, se é da Brasil Telecom, se é da... Sabe, a gente não sabe nem a quem recorrer. É muito fio, né? E esses fios estão caindo, e existe, inclusive, a própria determinação por parte da Celesc, que as pessoas não coloquem a mão nesses cabos, porque eles podem, de alguma forma, estar energizados, ou seja, colocando em risco a nossa comunidade. E o senhor quer dar um basta nisso aí, né? Na verdade, Marcão, o projeto Linha Limpa, ele tem por objetivo justamente isso, organizar essa bagunça que é essa rede de cabeamento em Blumenau. Eu desafio qualquer uma pessoa que more no município, que encontre uma rua de ponta a ponta que ela esteja correta. Excluindo-se, obviamente, na frente dos shoppings, na frente dos grandes centros, que ali eles acabam passando subterrâneo. Certo. Né? Daí a gente não vê. Daí a gente não vê. Me questionar, poxa, o projeto é para encaminhamento via subterrâneo, seria excelente, mas o custo é muito alto e nós temos um problema que são as cheias. Né? Então, de um modo geral, volta aquele princípio. De nada adianta nós tentarmos criar um projeto de lei para ele ser inviabilizado posteriormente na questão técnica. Certo. A ideia é o quê? Já conversamos com a própria Celesc, através do Varela, né, que se prontificou, até porque para eles é um problema. A Celesc acaba sendo chamada, quando quebra-se, um exemplo muito prático, quebrou um poste, um acidente, algo assim. A Celesc entra em contato com todas as operadoras de telefonia e as de TV por assinatura, ninguém responde. Normalmente uma ou outra das operadoras entra em contato, eles precisam realocar esse poste, eles realocam toda a fiação e no final é a própria Celesc que está lá remendando, que não é obrigação deles, né? Então acaba tendo uma quantidade muito grande na própria Celesc de sobra de fio, que eles acabam retirando e que ninguém se responsabiliza por isso. Nós precisamos sim dar a responsabilidade aos causadores desse problema. A Celesc, ela permite, né, ela permite a utilização dos postes, mas desde que ele seja organizado. A gente precisa organizar literalmente essa bagunça que acontece na cidade de Blumenau. E o que diz o seu projeto? O projeto, de um modo geral, é um projeto assim, ele foi bastante estudado porque nós utilizamos até exemplos da cidade de Brusque, onde ela já hoje, se você andar na cidade de Brusque e andar na cidade de Blumenau, você visualmente já vai notar a diferença. Onde você acaba tendo a obrigação de existir lá um 0800, o cabeamento ele precisa ser identificado, né, nas pontas, que ele tenha um 0800 de contato. Poxa, o cabo rompeu, esse cabo é de quem? É necessário ter a identificação do cabeamento através de um 0800 para contato, para que o consumidor também, numa situação como essa, poxa, jamais encostar na fiação, porque ela realmente pode estar energizada. E nós tivemos aí, numa passagem rápida pelo centro da cidade, cabeamentos que estavam jogados pelo chão. Isso é um absurdo. Eu tive uma situação, inclusive, lá no Garcia, que eu gravei, eu tenho isso gravado no meu telefone, que o cabo acabou atravessando, né, passou um caminhão, né, ele acabou atravessando no meio da Rua Amazonas, e a Rua Amazonas ela parou, porque não passava caminhão, não passava absolutamente nada. Um transeunte subiu num caminhão para lá puxar o cabo e fazer com que os demais passem. E se aquele cabo está energizado?
Então, assim, a gente precisa cuidar não só da questão visual, quanto a questão da saúde em si. Porque o consumidor, né, o contribuinte, ele paga e não paga pouco pelo serviço. É um dos serviços mais caros de telefonia no país e é um dos mais caros do mundo. Certo. A gente precisa ter qualidade, tanto no cabeamento quanto na questão Vereador, eu já fazendo algumas pesquisas nesse sentido, algumas empresas acabam deixando o cabo lá, um cabo às vezes que nem é utilizado, porque é mais barato deixar o cabo onde ele está do que a mão de obra para retirá-lo e depois o valor para dar fim a esse cabo. Então, às vezes, elas deixam como está porque fica mais barato. E no projeto, o que será garantido? A obrigação é que tenha, né, o serviço seja prestado com qualidade. Certo. E que ele exista. Se aquele cabeamento está passando e ele não tem finalidade, que retire esse cabeamento, né? Até porque as próprias operadoras, né, de TV a cabo, eles falam que existe um índice muito alto, né, do famoso gato, né? E a partir da hora que você deixa lá o sinal à disposição, né, acaba facilitando até aquela pessoa que trabalha do lado contrário da lei, né? Sim. Que são os famosos gatos, e não é pouco, existem bastante. E quando questionei a empresa, poxa, então por que vocês não retiram? Ah, pois é, a nossa é muita logística. Isso é um problema deles, né? Não é um problema nosso. Existe todo um então que resolvam, né? Não repito, não pagamos pouco por um combo de TV por assinatura, né, com internet. Paga-se bastante. O que a gente exige é um serviço de qualidade, de modo que você possa olhar para a cidade. A cidade de Blumenau é um exemplo. A cidade de Blumenau é um exemplo para o país. E por que não nós darmos um exemplo para o país aí de qualidade, de visual, porque é uma poluição. Isso realmente é uma poluição visual. Certo. E como é que está o trâmite deste projeto, desta sua proposta aqui no Legislativo? O projeto ele está em encaminhamento, ele está passando pela CCJ, né, e as demais comissões, e aí a gente vai tentar de alguma forma elucidar as dúvidas, né, e os questionamentos que venham dos colegas, para que a gente possa efetivamente ter esse plano em funcionamento o mais breve possível, essa legislação. Toda vez que você vai em um bar que tem música ao vivo, existe a cobrança do cover artístico, né? E o vereador, aí fazendo pesquisas, chegou à conclusão que é necessário regulamentar o cover artístico aqui na cidade de Blumenau. Vereador, o que é esse projeto de lei e o que o senhor quer realmente com relação ao cover artístico? Bom, o cover artístico já é uma demanda antiga no município. E aí vou falar pelo meu irmão, que é músico, né, que de um modo geral eles acabam trabalhando no local e não recebem o seu valor porque o consumidor fica naquela situação. Poxa, é necessário? Eu sou obrigado a pagar? Não sou obrigado a pagar? Uhum. E o Código de Defesa do Consumidor é muito claro. Precisa ter informação clara e precisa. Certo. Se você está cobrando, você precisa informar isso ao consumidor. E a legislação nada mais é do que isso. É tornar público um fato que já existe, de modo que o consumidor saiba, né, a hora que ele adentra no recinto, de que é necessário sim a cobrança do cover artístico. De outro modo, a legislação ela acaba trabalhando aqueles ambientes fechados, onde não existe, por exemplo, o artista ali à disposição. Você não tem o artista à disposição, não se faz necessário a cobrança, ela não se torna obrigatória. Certo. Aí essa situação, o consumidor, né, naquela situação, ele mesmo vai ter a opção de pagar ou não. Mas são ambientes específicos, é um ambiente externo ou é um ambiente interno, um ambiente de reuniões. Não seria justo o consumidor pagar por um serviço que ele não está recebendo. Utilizando. Por um outro lado, acaba se resolvendo, né, de um modo geral, a questão dos próprios artistas, né, a partir da hora da regulamentação, o próprio estabelecimento, de um modo geral, que ele pode cobrar efetivamente esse valor, e o consumidor que vai estar ciente desse fato na hora que ele adentra do recinto. Então a legislação nada mais é do que cumprimento do Código de Defesa do Consumidor com as adaptações do município. Certo, e a ideia o que é? Colocar uma placa, colocar no cardápio, deixar bem explícito. Precisa ter informação clara e precisa para o consumidor. O princípio da informação é um dos princípios básicos para a defesa do consumidor. Uma placa na entrada. Placa na entrada, inclusive ele fala, se eu não me engano, 50 centímetros, ele tem lá a especificação, ele tem a especificação dessa placa. Obrigação de ter essa informação no cardápio e assim por diante. Ou seja, o consumidor não pode entrar no recinto que tem, né, que tenha, né, o cover, que tem o artista, enfim, sem estar
ciente desse fato. Apesar de que a legislação, a partir da hora que ela estiver entrando em vigor, ela torna público esse fato. Mas, mesmo assim, existem as obrigações do comércio e, de um modo geral, eles têm acatado com bastante aceitação essa legislação. A ideia é colocar placa na entrada, colocar no cardápio, é deixar o cliente avisado que vai ter a cobrança do couvert, se não quer não fica, é isso? Literalmente isso. Ou então ele pode escolher algum ambiente que não tenha, né, a cobrança, que isso vai ter, a determinação vai estar no desenho da entrada do estabelecimento, ou então que ele escolha outro ambiente. De um modo geral, o couvert artístico, e aí falo novamente pelo meu irmão, que é artista, enfim, ele é músico, é um ambiente que você se torna um ambiente muito mais agradável, né, onde você acaba podendo jantar, algo assim nesse sentido, com um som ambiente que é muito, muito agradável. Esse projeto está em trâmite na casa? Está em trâmite também na casa, já passou pela CCJ e agora ele segue para as outras comissões. Olha, tem um projeto de lei de sua autoria que está tramitando também para que todas as operadoras de telefonia tenham redes autorizadas, lojas autorizadas aqui na cidade de Blumenau, inclusive para responder pelas próprias operadoras, não é isso, vereador? Como é que está essa situação desse seu projeto de lei? Essa é uma das principais reclamações de todos os PROCONs do Brasil. Né? Você compra um produto, é uma das, né? Porque a telefonia é sempre campeã. Você compra um produto, você não está mais satisfeito com esse produto e você vai até o estabelecimento onde você comprou e você quer o cancelamento. O que acontece? Você, consumidor, pode fazer isso em todas as operadoras. Isso é um absurdo. Você vai chegar e eles vão pedir para você ligar para um 0800. Ou seja, você como consumidor, você tem que ter o direito, sim, de cancelar o seu plano dentro dessa essa assistência autorizada, que eles efetivamente resolvam o problema do consumidor. Porque você vai lá e compra a linha, você compra ali. Às vezes o aparelho você compra ali, mas na hora que dá um problema, não, daí você liga para o 0800, né? Hoje isso é um absurdo, e é basicamente isso que acontece na cidade. E já existe isso tramitando também, já existe isso em funcionamento em outros municípios, de modo que isso fortaleça ainda mais a defesa do consumidor. Eu quero até deixar claro, Marcão, uma situação que foi levantada pela própria Comissão de Constituição e Justiça, aos projetos que relacionam muito a minha área, que é a defesa do consumidor. Obviamente, são projetos que existem previsões no próprio Código de Defesa do Consumidor, mas como é de interesse local, né, legislar essas situações, então há a possibilidade desses encaminhamentos. Então eu deixo bem claro a todos aqui que eu, como advogado, jamais estaria, né, fazendo encaminhamentos que seriam inconstitucionais, mas a comissão ela é soberana e ela faz os seus encaminhamentos através do parecer da Procuradoria, e desse modo a gente procura sempre deixar muito claro para eles quais são os nossos objetivos. É defesa do consumidor? Sim, é a minha bandeira. A defesa do consumidor, a defesa do cidadão sempre vai ser a minha bandeira. Então a gente precisa regulamentar situações que no município não estão regulamentadas para fortalecer ainda mais a defesa do cidadão. Vereador Alexandre Caminha, foi um prazer tê-lo conosco aqui no programa Fala Vereador. Espero contar com a sua presença aqui em outras oportunidades, e a TV Legislativa está sempre acompanhando para e passo o trabalho dos parlamentares e também os projetos, as reivindicações, os trâmites que estão acontecendo aqui na casa. Agradeço, Marcão, agradeço a toda a equipe da TVL, que sempre foi muito atenciosa conosco, né? E de modo que a gente possa ter sempre essa parceria e estar à disposição de todos. Um abraço e sucesso. Obrigado, igualmente. Alexandre Caminha, do PROS, Partido Republicano da Ordem Social, foi entrevistado de hoje. Fala, volta na semana que vem, conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos. Até lá.